Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estou aqui para falar sobre finanças para casais, investimentos, poupanças e quem sabe até mesmo a independência financeira. Não percam, já a seguir. Queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se estão a inscrever. Muito obrigada por esse vosso pequeno gesto. Esse vosso contributo ajuda o canal a crescer e por isso, para quem ainda não é inscrito, por favor, clique aqui em baixo, subscrevam e façam parte deste projeto para me ajudarem a trazer mais conteúdos na realidade portuguesa. Vou falar então aqui de finanças para casais, investimentos e poupanças e vou também falar um pouco do movimento FIRE, que é um movimento de facto que pretende atingir a independência financeira ou a reforma antecipada, de forma a conseguirem viver de rendimentos dos vossos investimentos. De qualquer das formas, antes de mais, quero falar aqui um pouco não só da minha experiência pessoal, mas também daquilo que vou lendo, principalmente do autor brasileiro Gustavo Cerbasi, que escreveu um livro muito conhecido sobre educação financeira para casais que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O que significa que as pessoas podem conseguir atingir então os seus objetivos financeiros, até mesmo ter metas ambiciosas, se ambos fizerem o esforço para chegar então a esses objetivos. Antes de mais, há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante perceber. Antigamente, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, havia uma conta bancária para o casal e praticamente fazia-se tudo através dessa conta. Hoje em dia, tendo em conta que as pessoas começam a entrar em relações mais tarde, em que já têm trabalhos, normalmente já têm de facto salários e até mesmo poupanças, é importante perceber que é necessário manter a nossa individualidade. E eu acredito mesmo que isso é essencial também para o bem-estar da pessoa, em termos de poder ter a liberdade de mexer no seu dinheiro. Minha experiência e por aquilo que eu considero que acho que pode resultar, obviamente que cada caso é um caso e há pessoas que se dão bem tendo só uma única conta e nada contra, acho que simplesmente as pessoas devem pensar no seguinte cenário. Por que não ambos a trabalhar, ambos a receberem de facto um salário, fazerem uma divisão como, por exemplo, ter uma conta bancária em conjunto, até pode ser um cartão Revolut ou um cartão Monese ou até mesmo algum tipo de conta bancária em Portugal, num banco qualquer que não tenha nem custos nem comissões, seja de cartões ou até mesmo manutenção de conta, e terem lá então o dinheiro disponível, assim que recebam o ordenado passarem para lá ou cair lá diretamente ao ordenado e dali pagarem sim as vossas despesas em conjunto, nomeadamente a habitação, transporte, alimentação e as contas da casa, água, luz e gás, por exemplo. E neste caso acho que é muito importante ser de um sítio único as despesas que cada um tem que lá colocar a sua parte para que seja possível então pagarem as suas contas como casal. Por outro lado, eu considero que cada pessoa também deve ter a sua própria conta bancária, onde deve ter o seu dinheiro para poder gerir da melhor forma, como bem entender. Isto significa que a pessoa deve ter, ou por exemplo, um cartão também Monese, Revolut, ou outro tipo de alternativa, ou então o inverso. Se de facto já tiver uma conta Revolut ou afim, ter uma conta bancária que realmente já seja individual e que seja então onde cai, por exemplo, o seu ordenado e depois poderá passar para a conta em conjunto ou deixar ficar ali então pelo menos uma parte para poder gerir o seu dinheiro. E porquê? Normalmente o que acontece é que as pessoas conseguem fazer realmente a vida com uma conta bancária, não há problema nenhum, mas eu acredito que seja interessante nós termos o nosso próprio dinheiro e gastarmos como nos apetece. Se eu tenho um hobby, eu posso usar do meu dinheiro, se eu tenho uma despesa que eu quero pagar, eu posso pagar dali e o importante realmente é ver então esta independência. De qualquer das formas, é muito chato quando nós temos uma conta em conjunto e compramos uma prenda surpresa e a outra pessoa dá conta no movimento da conta que realmente houve então aqui um movimento estranho e vem-nos perguntar o que é. Como é que nós ficamos quando é, por exemplo, uma prenda de aniversário? Não vamos poder dizer, olha, é a tua prenda de aniversário, porque se calhar às vezes até diz onde foi comprada. A não ser que vocês levantem dinheiro, realmente é sempre complicado depois esconder esses movimentos da outra pessoa. De qualquer das formas, neste sentido, eu considero que haja a necessidade também de haver uma reserva de emergência pessoal. Uma reserva de emergência normalmente de 6 meses do ordenado de cada pessoa, para que seja possível estar ali para alguma situação. Obviamente também podem fazer em casal, mas normalmente as pessoas quando se vão casar ou quando estão realmente a pensar em viver juntos já têm essa reserva e normalmente convém deixar também por uma questão sempre de bem-estar, se assim for. Agora, vamos passar aqui a um exemplo que eu considero muito interessante e que pode trazer aqui mais percepção do que eu estou a dizer. Imaginamos então um casal constituído por A e por B. A ganha 1.500 euros, B não ganha tanto, ganha só 1.000 e querem então juntar os seus trapinhos, como se diz, e fazer então a sua devida poupança. Como é que eu acho que pode funcionar para um casal, baseado na minha experiência e também baseado naquilo que vou lendo? Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu considero muito importante é que cada casal tem que falar e tem que saber quais são os objetivos em conjunto. Seja a compra da casa, seja a compra do carro, sejam as férias, sejam os filhos. E é importante poupar não só para os seus objetivos no imediato, como também nos seus objetivos a longo prazo. E por isso mesmo eu considero que deve haver sempre 2 investimentos mínimos que um casal deve fazer.
Em primeiro lugar, abrir uma conta numa corretora para que possam, por exemplo, investir em ETFs, que é basicamente um cabaz já de ações pronto, em que pode acompanhar um índice, que é basicamente uma espécie de medida que vai acompanhando o desempenho de várias empresas e podem então juntar ali o vosso dinheiro, fazendo aportes mensais, o valor, por exemplo, de metade daquilo que conseguem poupar. De qualquer das formas, acho que isto é uma ideia para longo prazo, investir em ETFs, por exemplo, de índices, mas também devem ter de objetivos em curto prazo, como por exemplo fazer investimentos numa crowdfunding, neste caso, por exemplo, uma plataforma de empréstimos, como é a Bondora. Podem, por exemplo, investir a outra parte daquilo que poupam num investimento tipo a Bondora, que rende juros, então, de forma a conseguirem ter uma maior rentabilidade do vosso dinheiro. Têm as vossas reservas de emergência e depois 2 objetivos, pelo menos em casal, no mínimo, para quem não percebe nada disto de investimentos, um que seja em relação à bolsa, obviamente ETFs, e outro que seja, por exemplo, em renda passiva, que vá sendo então gerado juros, no meu caso da Bondora. Normalmente, um pode criar a conta no nome e fazer então os aportes mensais pelos dois, e o outro pode criar uma conta da Bondora, fazendo então um objetivo partilhado para poderem, por exemplo, pensar nesse tipo de conta, no caso da Bondora, num carro, numa casa, nas férias e ter ali algum rendimento até extra. No caso dos ETFs na bolsa, eu acredito mesmo que sejam só para longo prazo. Não faz sentido investirem para tirarem o dinheiro daqui a 4, 5 ou 6 anos. Voltando aqui então ao exemplo que dei em relação ao casal A e B, A ganha 1.500 euros, B ganha só 1.000, eu acho que não seria justo se ambos tivessem que tirar a mesma quantia. Tendo em conta, por exemplo, 100 euros, acho que, tendo em conta que não recebem o mesmo, não faz sentido A ter 100 euros de poupança e B, que ganha menos, ter outros 100 euros. Portanto, o que eu aconselho neste tipo de situações, e evita muitas discussões, é estipularem uma percentagem do vosso ordenado. Por exemplo, 10%. O que significa, neste caso, que o A teria então 150 euros para investir e o B teria então 100. Neste caso, o que é que vai acontecer? O que eu sugeria é juntar os dois montantes para 250 euros e fazer 2 aportes mensais, um na Bondora e outro no ETF da Bolsa, que realmente vocês podem fazer todos os meses a compra das unidades de participação. E com isto fazer então uma espécie de poupança para o futuro, tendo em conta que a Bondora será então para objetivos de curto prazo e os ETFs para longo prazo. Obviamente que isto tudo vai depender dos rendimentos que têm, vai depender realmente dos objetivos que têm para o futuro. O que eu aconselho é sempre saberem mais sobre este tipo de produtos, informarem-se em relação, por exemplo, como é que funcionam os ETFs na bolsa, como é que podem abrir uma corretora, no caso da Bondora, como é que funciona a plataforma, para que tenham sempre a monitorização dos vossos investimentos. É obrigatório que todos os meses vocês vejam como é que estão os vossos investimentos a crescer, como é que se comportam os mercados e como é que podem lidar com tempos menos bons. A verdade é que ambos têm que ter o conhecimento daquilo que estão a investir e têm que realmente especializar-se e informarem-se cada vez mais para serem melhores investidores. Claro que isto vai depender então sempre dos rendimentos e de tudo aquilo que as pessoas queiram fazer em relação ao seu dinheiro. Devem sempre conversar e, se assim quiserem, para se sentirem mais seguros, de maneira até a diversificar mais, podem criar um terceiro objetivo, um terceiro rendimento, digamos assim, por exemplo, um certificado de tesouro para capital seguro, sabendo que aquele dinheiro vai estar ali a crescer, obviamente mais reduzido que nas outras aplicações, porque a rentabilidade na renda fixa de capital garantido em Portugal é muito, muito pouca, mas pelo menos tem ali uma parte do vosso dinheiro também salvaguardado. Outra coisa que está a acontecer neste momento no mundo e que está a ser muito interessante de se verificar é a constante adesão ao movimento FIRE, principalmente pelos casais jovens e os casais designados millennials. O que é que acontece neste momento? O movimento FIRE significa então independência financeira com reforma antecipada. Nós não vamos ter que esperar que cheguem aos 66 anos ou que tenhamos aqueles 40 anos de descontos ou até que realmente seja a altura de podermos usufruir da nossa pensão de velhice. Nós podemos nos retirar antes, normalmente aos 40 anos, é aquilo que normalmente se estima, para que seja possível vivermos a nossa vida dos rendimentos. E como é que é esta fórmula? Basicamente, como casal, temos que pensar aqui, porque normalmente são casais que conseguem atingir mais facilmente, porque são 2 rendimentos, têm que ver qual é o vosso rendimento anual. Eu vou-vos fazer aqui alguma simulação para perceberem como é que é de facto este movimento, que tem por base o estudo da Universidade Trinity, que vai ficar aqui em baixo o link da Wikipédia para saberem então qual é este estudo e com certeza perceberem mais sobre o mesmo. Vamos então fazer aqui um exemplo neste momento que pode retratar aqui qual vai ser o valor que as pessoas precisam se quiserem reformar com 1.000 euros cada um. Portanto, vamos falar em casal, isto dá 2.000 euros por casal por mês, vezes 12 meses, que é o ano inteiro, nós temos então um montante de 24.000 euros por ano. Isto é que um casal precisa para viver com 2.000 euros por mês
durante, de facto, um ano inteiro. E assim, vamos pegar então, de acordo com o estudo Trinity, e multiplicar este valor por 25. E isto vai dar então o valor de 600 mil euros. É este o montante que as pessoas precisam de juntar, juntamente com poupanças e investimentos, para conseguirem então atingir a reforma antecipada ou a independência financeira. A pergunta que fazem então é como é que eu consigo viver depois tendo 600 mil euros e podendo assim usar esse dinheiro vivendo dos rendimentos? É muito simples. Simplesmente vão tirar esse dinheiro da Bolsa de Valores, que estará então aplicado, por exemplo, em ETFs ou então em ações à vossa escolha, que normalmente vão ter rentabilidades médias entre 7% a 10% todos os anos. E mesmo que já tivemos aqui a oportunidade de ver no mercado, o mercado em si acaba sempre por conseguir então recuperar e dar boas rentabilidades. O que significa que a pessoa, se retirar 4% ao ano do seu investimento de 600 mil euros, consegue ter então o valor suficiente, que são 24 mil euros por ano, para poder dividir depois por meses e viver com 2 mil euros mensais para o casal. Recapitulando então, como é que este casal que quer ter 2 mil euros por mês pode atingir a independência financeira através deste movimento, que é o movimento FIRE, com o estudo Trinity. Basicamente então, colocando as despesas todas do mês, vai dar um montante, são então os 2 mil euros, multiplicam por 12, que são os meses do ano, chegam ao valor dos 24 mil euros, que é aquilo que precisam por ano para viverem, e multiplicam por 25. E depois, a partir do momento em que têm esse montante, que serão os 600 mil euros, esse valor já estará, obviamente, a ser rentabilizado na Bolsa e começam a ter, então, a possibilidade de retirar 4% todos os anos, que vai dar, então, o valor que precisam, que são os 24 mil euros, para dividirem e terem 2 mil euros por mês para gastar. Basicamente é assim que funciona. Agora, lembrem-se, este valor é um valor muito elevado. Conseguir atingir os 600 mil euros é realmente muito difícil para a maior parte dos portugueses, mas lembrem-se, em vez de terem uma independência financeira tão boa, com 1000 euros por mês, por que não tentar para 500 euros por mês, ou até mesmo simplesmente para terem as vossas despesas básicas pagas, despesas de subsistência, nomeadamente a conta da água, a conta de luz, do gás, a habitação, a alimentação e até mesmo transporte. Porque não pensar em 500 euros, por exemplo, para o resto da vida, tendo ali um montante aplicado e que possam tirar então os tais 4% do mesmo. É só uma questão de fazerem as vossas contas e de se apoiarem mutuamente, conseguirem investir e pensar aqui no longo prazo. É muito difícil, é preciso muita disciplina, mas com muita vontade e com muito sacrifício tudo se consegue. Uma das tendências que as pessoas têm feito para conseguir atingir mais rapidamente este objetivo não é só fazer investimentos, digamos assim, na bolsa de valores, mas sim também arranjando renda extra, negócios próprios, ou tipo de rentabilidades para poder fomentar esse investimento e, claro, diminuir as despesas para viverem numa versão minimalista, ter apenas aquilo que precisam e o essencial para poderem se sentir confortáveis. Da minha parte, já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem ficar o vosso like. Eu espero-vos no próximo.